Olá pessoal, graça e paz. Vamos continuar com a nossa leitura do livro Descobrindo o Poder das Palavras, de Eliezer Rodrigues. E estamos lendo o capítulo 1, que é intitulado Palavras são sementes espirituais. Vamos começar com o subtítulo Palavras aprisionam ou libertam. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Provérbios capítulo 6, verso 2. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus capítulo 8, verso 16. As palavras são condutores de poder, seja positivo ou negativo. Elas produzem alegria ou tristeza, cura ou doenças. Palavras manifestam vida ou morte, bênção ou maldição. Elas podem prender nossas vidas, como também podem nos libertar. As palavras nunca voltam vazias. São sementes espirituais. Elas germinam ou manifestam-se no âmbito natural de acordo com a espécie de semente que foi semeada no âmbito espiritual. Observe o que Gênesis, no capítulo 1, verso 12, diz: A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e a árvore que dava um fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Que espécie de semente ou palavra você está semeando em sua vida? Boas ou ruins? Doce ou amargas? Palavras que aprisionam ou palavras que libertam? Que curam ou adoecem? As palavras são uma poderosa ferramenta que Deus nos deu. Por meio das palavras, podemos definir a qualidade de vida pela qual queremos viver aqui na Terra. Temos o livre-arbítrio dado por Deus para semeá-las, por isso devemos tomar muito cuidado com o tipo de sementes ou palavras que estão saindo da nossa boca. Crendo nisso ou não, suas palavras estão sendo semeadas no mundo espiritual. É uma lei como a lei da gravidade. Crendo ou não, funcionará. As pessoas estão colhendo os frutos daquilo que semearam ou falaram no passado. Elas lançaram palavras em uma terra espiritual e hoje estão vivendo o que falaram. Da mesma forma, você irá viver ou colher amanhã o que está falando ou semeando hoje. Então, fale certo, libere boas sementes e coma bons frutos. Conheci muitas pessoas presas em vários aspectos da vida, por causa das palavras erradas ou negativas que foram ditas por elas mesmas. Eu fui uma delas. Pessoas na prisão da miséria, na prisão da doença e da enfermidade, do complexo de inferioridade e tantas outras coisas ruins. Por que elas estão lá? Porque Deus quis? Não, não foi porque Deus quis. Foram palavras erradas que as prenderam, palavras que saíram das suas próprias bocas. Você já ouviu uma frase, fulano está morrendo pela boca como peixe fora d'água? Pois bem, é exatamente assim que acontece com muitos, morrendo pela boca. E quando falo muitos, não estou falando apenas daqueles que não têm Jesus. Estou falando principalmente e infelizmente dos filhos de Deus, daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus e têm a palavra de Deus disponível para alinhar pensamentos e palavras, mas nada fazem para melhorar. Jesus nunca liberou palavras de morte para si mesmo ou para outras pessoas. Ao contrário, ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6, 63. Jesus mudou circunstâncias, parou os ventos, o mar, trouxe grande bonança, curou e libertou muitas pessoas pelo poder de sua palavra. Devemos andar e falar como Cristo andou e falou. 1 João capítulo 2, verso 6. E como podemos falar da maneira que Cristo falou? É simples, meditando e praticando a palavra dele. No Evangelho de João está escrito: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, verso 7. A palavra de Deus nos foi dada para alinhar nosso pensamento e palavras. Nossos pensamentos e palavras.
E assim pensaremos certos e falaremos certos. As palavras são frutos dos pensamentos. Logo, a palavra de Cristo é fruto do próprio pensamento de Deus. E quando colocamos a palavra de Deus em nossa mente e coração, pensaremos e falaremos como Ele. Aleluia! Subtítulo: Minhas palavras em minha vida. Desde a minha adolescência, eu tinha um problema muito grave. Não tinha pavio. Já ouvi algumas pessoas dizerem: aquela pessoa tem um pavio muito curto, ela se irrita muito fácil. Com certeza, essa pessoa perderia para mim em uma disputa carnal, pois eu não tinha pavio. Aos 7 anos de idade, presenciei a separação de meus pais. A partir daí, minha mãe teve que trabalhar para nos sustentar. Tivemos, eu e meus irmãos ao todo, 4, que ir morar com os meus avós e tios. Meus avós foram pessoas criadas no sertão do Nordeste e não tinham nenhum conhecimento a respeito das coisas da vida moderna. Eles não eram pessoas muito amorosas que viviam falando palavras doces em todo o tempo. O ambiente da casa era muito desarmonizado e havia em torno de 12 pessoas morando ali, a maioria desempregada, fazendo apenas uns bicos, entre aspas. Foi nessa atmosfera que eu e meus irmãos crescemos. Hoje sei que meus avós não tinham culpa de serem assim. Eles também foram vítimas de uma criação na qual não havia semeadura de boas palavras. E, por fim, eles se tornaram o resultado das palavras de seus pais. Nesse tempo, muitas palavras negativas foram lançadas em minha mente. Eu tinha apenas 9 anos de idade. Fui crescendo com dificuldade nesta área de pensar antes de falar, pois meus avós e a maioria dos meus tios também não tinham pavio. Você pode imaginar como era o ambiente dessa casa? Éramos mais do que uma dupla dinâmica, éramos uma família dinamite. Mas com este temperamento explosivo que aos 17 anos conheci minha amada Geórgia, minha esposa, naquele tempo ela estava para completar 15 anos. Nos primeiros meses de namoro, ela descobriu que eu era um pouco direto no que dizia, para não dizer bruto nas palavras. Eu era muito negativo e vivia dando desculpas do tipo: eu sou assim porque fui criado assim. Esse é o meu jeito. Se quiser ficar comigo, vai ser assim. Enfim, resolvemos nos casar. Eu com 21 anos, ela com 18 anos. Depois de várias brigas e pelo menos 4 tentativas de rompermos o noivado. Tudo por causa das minhas palavras duras e sem vida. Lembro-me de que nos primeiros anos de casamento tentamos melhorar nosso relacionamento na nossa força, mas aos poucos nossas vidas e casamento foram se desgastando e ficando sem graça. Minha esposa era doente de ciúmes e eu era doente da língua. Não havia nenhuma graça nas minhas palavras, nem amor nas minhas atitudes. Plantei muitas palavras que quase acabaram com o nosso casamento e com os sentimentos de minha esposa eu dizia: pois é, desse jeito não dá mais certo. Viva a sua vida, que eu vivo a minha. Você não muda, você morre de ciúmes, acho que você vai morrer assim. Em contrapartida, ela respondia: você também é um grosso, um bruto, você nunca vai mudar. Sem percebermos, nossas vidas estavam tomando a forma das nossas palavras. Eu me tornava mais explosivo e ela mais ciumenta. Nunca esquecerei uma frase que minha esposa disse após uma discussão: se você tivesse me dado um soco, doeria muito menos do que estas palavras que você me falou. Quero lembrar que nesse tempo nós já éramos cristãos, mas não tínhamos tanto compromisso com a palavra nem com a igreja. Íamos muitas vezes para a igreja para amenizar nossas consciências diante de Deus. Na verdade, sabíamos que estávamos errados e precisávamos de arrependimento o mais rápido possível, pois nosso casamento estava indo à falência. Vivíamos apenas de fachada. Nosso relacionamento era uma farsa. Eu não gostava de ler, meditar, orar, tampouco praticar a palavra de Deus. Por isso, sem as palavras de Cristo habitando em meu coração e em minha boca, minha vida e da minha esposa estavam indo de mal a pior. Dizíamos para as pessoas com um sorriso amarelo:
Nós amamos tanto Jesus e hoje eu sei que ninguém pode amar Jesus sem amar a sua palavra. Algum tempo depois, nasceu nosso primeiro filho, Gabriel, e foi em meio a esta crise no casamento que conhecemos o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Decidimos então fazer o curso bíblico, que tem duração de 2 anos. Nesse tempo, ainda estávamos morando em Natal. Em meio a tudo isso, percebemos que estávamos cansados de tanta briga e queríamos mudança. Nos primeiros meses de Rema Brasil, na sala de aula, parecia que os professores conheciam toda a nossa vida. Hoje sabemos que era o Espírito Santo cuidando de nós. Nas primeiras matérias, parecia que quanto mais aprendíamos, mais as coisas pioravam. Mas, na verdade, a palavra estava expondo as deficiências ocultas que havia em nosso caráter. Cada palavra vinda de Deus me confortava. Lembro-me de quando um professor disse: não peça a Deus para mudar sua esposa, mude você primeiro. Aquilo foi como um soco no estômago, pois eu vivia pedindo a Deus para mudar a minha esposa e nunca olhava para mim mesmo. Com apenas 6 meses de curso, percebi o quanto estava errado e disse: meu Deus, quanta bobagem eu falei. Vale salientar que a mudança não aconteceu da noite para o dia. As transformações vieram pela perseverança na prática da palavra da verdade. Durante o curso, conhecemos pessoas que estavam passando pelos mesmos problemas que nós, porém algumas não perseveraram e se perderam no meio do caminho. Eu e minha esposa permanecemos firmes e crescendo espiritualmente, crescendo na graça e no amor de Deus, até que, num belo dia, tudo em nossas vidas começou a mudar para melhor. Glória a Deus! Por fim, eu aprendi a lidar com as minhas palavras e a minha esposa aprendeu a lidar com os ciúmes. Hoje, estamos vivendo os melhores anos de nossas vidas. A sensação que tenho é que eu e minha amada esposa nos conhecemos ontem. O respeito entre nós cresce a cada dia. A palavra da fé nos curou. Quando o conhecimento sobre o poder das palavras foi despertado em nossos corações, começamos a crer, a imaginar, a visualizar e a falar o que queríamos para a nossa vida. Isso se chama o Espírito da Fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Você precisa semear palavras de amor na vida da sua esposa ou do seu marido. Semeie sementes de amor na vida de seus filhos, de seus irmãos, de seus amigos. As palavras são invisíveis, mas elas produzirão realidades. Nosso casamento estava em uma prisão e conseguimos a liberdade, falando as palavras de vida e de amor que provém de Deus. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.